Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3:13. Tema da semana: Fé e Antigo Testamento. Está no ar o programa Lições da Bíblia. Você é muito bem-vindo. É muito bom saber que você está aí em casa ou em algum local acompanhando o programa de hoje. E se você já está acompanhando essa temporada, e esta é a 5ª semana desta nova temporada, já sabe que estamos estudando assuntos relacionados à salvação. Assuntos importantes relacionados à justificação pela fé, à graça de Cristo Jesus, ao plano da salvação. O tema está centrado na carta de Paulo aos Gálatas, uma carta importante, em alguns pontos fácil de compreensão, em outros mais difícil, mas nós estamos sempre sendo dirigidos pelo Espírito Santo para compreendermos o plano de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. 2 amigos retornam ao programa que já estiveram nas 2 semanas anteriores, são os pastores Genival Novaes, Heber Nunes. Esses 2 amigos que nas regiões onde trabalham, nos escritórios da Igreja Adventista, estimulam muito o estudo da lição da Escola Sabatina, que é um manual de estudos aqui do programa Lições da Bíblia, e também estimulam muito o testemunho cristão, que é uma coisa importante na sua vida, na minha vida. O pastor Genival trabalha aqui no interior de São Paulo, né, pastor Genival? No escritório da Associação Sudoeste. A Associação Paulista Sudoeste, ali em Sorocaba, pastor. Nós temos cerca de 302 igrejas em toda a nossa região. Nós temos quase 32 mil membros. E ali atuamos, como você disse, motivando os irmãos no estudo da lição da Escola Sabatina, que é o nosso manual de estudo aqui nos Lições da Bíblia, também o testemunho missionário. E aproveito para desejar a você e abraçar você que está aí na região paulista sudoeste. Tenha o meu abraço, meu carinho. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina todo dia. Maravilha. Pastor Heber Nunes também, acostumado nessas 2 áreas importantes da experiência cristã, o estudo da Bíblia, não é, pastor? Exato. E o testemunho. Trabalha no nosso escritório no Rio de Janeiro, que é chamado de União Sudeste Brasileira, atendendo 3 estados, né? Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Como você disse, você é nascido em Minas, como é que é? Nasci em Minas, estudei no Espírito Santo e trabalho nos 3 estados, aí trabalhei no Rio. Aí já é cidadão dos 3 estados, né? Já pode receber o título de cidadão. Cidadão. Pastor, um detalhe, nós estamos chegando ao dia 5 de agosto. Eu não vou falar especificamente para Minas, Rio e Espírito Santo, porque todo o Brasil estará envolvido aí como igreja adventista na multiplicação de pequenos grupos. Claro. Nós temos comunidades pequenas que se reúnem normalmente, semanalmente, e nós vamos ter uma multiplicação dessas comunidades agora, dia 5 de agosto, e na União Sudeste, as 2.390 igrejas vão participar desse programa. Que beleza, hein? Eu queria deixar esse recado aí para mim. Para os nossos amigos que estão em casa e que não conhecem muito a nossa linguagem aqui na Novo Tempo, os pequenos grupos são essas células de estudo da Bíblia, os locais, essas comunidades menores, onde a gente estuda a palavra, louva, adora o Senhor. Exato. E recebe os amigos, né, para estudar a Bíblia com a gente. Nos lares. Nos lares. É a igreja nos lares. Isso é muito bom. Eu gosto muito dessa expressão, igreja nos lares. Porque cada lar tem que ser uma igreja, né? O meu lar, o seu lar, o lar de todos nós aqui, precisa ser uma igreja, um ponto de adoração ao nome do Senhor Jesus. Meus amigos, vamos começar o estudo de hoje. Pastor Gerival, você pode fazer uma oração para a gente? Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, louvado e engrandecido seja o seu nome, bom Senhor. E muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar livremente a Tua Palavra. Amém. Pedimos nessa hora a iluminação do Teu Santo Espírito, a nós aqui e a todos os que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento de ouvirmos a palavra do autor, o pastor Cal, que é professor de teologia no Walla Walla College nos Estados Unidos. Vamos acompanhar.
Por vezes, os cristãos lutam com a ideia da salvação pela fé, porque estão com medo de que, de alguma forma, ao enfatizar a salvação com base no que Deus faz e não no que eu possa fazer, que isso leve ao que costumamos chamar de graça barata, ou, em outras palavras, fazer com que a salvação pela graça seja uma justificativa para viver uma vida pecaminosa. Mas isso está muito longe da verdade. De fato, nos dias de Paulo, alguns de seus oponentes pensavam que era isso que ele estava pregando. Sabemos disso porque em Romanos capítulo 3, no verso 8, Paulo, dialogando com seu oponente na Galácia, diz: alguns, caluniosamente, afirmam que o fazemos. Pratiquemos males para que venham bens? As pessoas estavam acusando Paulo de pregar graça barata. Paulo diz que se entendêssemos a verdade do Evangelho, reconheceríamos que a graça não é barata. Primeiro, porque foi comprada pelo precioso sangue de nosso Salvador. Mas, em segundo lugar, quando reconhecemos tudo que Cristo fez por nós, então a graça não é uma desculpa para pecar. Na verdade, a graça é que nos leva a ter um relacionamento profundo com Deus, evoca um comprometimento maior em servi-lo. Não porque temos que servir em função de merecer seu amor, mas porque Ele já nos salvou. E agora, em resposta a isso, sinto o desejo de viver minha vida completamente para a sua glória. Eu o sirvo, não por obrigação ou para fazer com que Ele me ame, mas o sirvo porque Ele me ama e agora quero fazer tudo o que posso em minha vida para Ele. Tema dessa semana fantástico, e a gente vai poder entender melhor o plano da salvação, a justificação pela fé, também no Velho Testamento. Aliás, eu queria perguntar aqui para vocês, me ajudem a entender melhor o assunto, né? Como é que a gente pode entender que a fé, a salvação pela fé já era desde o Antigo Testamento? Não era baseado nos sacrifícios, pastor Genival? Como é que a gente pode compreender? A fé é um elemento essencial para a salvação do ser humano desde os tempos do Antigo Testamento. E hoje se confunde pensando que a salvação poderia ser através de obras ou através dos sacrifícios que eram feitos. Mas nós vamos estudar, pastor, que a fé sempre foi e sempre será um elemento distintivo para a salvação de todo aquele que pleiteia a salvação. Então, os sacrifícios era já uma expressão de fé. Exato. Não era algo assim, deveria ser uma expressão de fé. Ainda que alguns fizessem de forma litúrgica e tal, mas o que Deus esperou e queria que o povo acreditasse era no que aquele sacrifício representava. Já era uma expressão de fé. Então, quando alguém levava um cordeirinho lá no altar, oferecendo em favor dos seus pecados, já estava dizendo: eu creio em alguém que vai vir morrer por mim, dar a vida por mim, sacrificar-se por mim. Era um ato de fé. Sabe que esses dias até, pastor Heber, alguém conversando comigo numa das minhas viagens aí, falou assim: mas você aí como um cristão adventista, você está muito focado no Velho Testamento, na salvação pelas obras, né? Eu ainda brinquei com ele, falei assim: olha, eu acho que nós precisamos estudar de novo o Velho Testamento. Como é que a gente poderia responder para essa pessoa? Paulo respondeu usando um exemplo do Velho Testamento, o exemplo de Abraão. Mas a perspectiva dele da carta aos Gálatas foi uma perspectiva dura, porque na Galácia ele tinha pregado o evangelho da fé e eles tinham se convertido ao evangelho, à salvação pela fé. Mas com o tempo, eles deixaram o evangelho da fé e voltaram a crer na salvação pelas obras. E Paulo foi duro com eles, porque a situação exigia que fosse dura. É interessante que o pensamento até diz que o bom líder, ele sabe a hora certa de bater e de assoprar. Ele usou palavras duras no capítulo 3, né? Ó estúpidos Gálatas, insensatos, estúpidos. Por quê? Porque Paulo tinha o exemplo dos pais da igreja, as colunas da fé, Tiago e Pedro, criam na salvação pela fé. Ele tinha o exemplo dos Gálatas, que tinham crido na salvação pela fé e agora estavam achando que no Velho Testamento era de um jeito, no Novo Testamento de outro. Então foi toda essa situação abordada. Ele usou o exemplo de Abraão, que a gente vai entrar em detalhes aí. Pastor Lanza, sim,
É interessante a sua reflexão e pergunta. Imagina se Deus tivesse meios diferentes, em épocas diferentes, de salvar as pessoas. Seria uma grande incoerência, numa época, usar um método, noutra época, usar outro método. Sendo que os pecadores são semelhantes, E nós, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Isso, e os pecados são semelhantes também, não só os pecadores. Então, Deus é um só. Ele é único e não muda. A forma de salvar, a maneira de salvar, ela é a mesma, foi, é e sempre será a mesma. Então, a salvação sempre foi pela fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como Paulo aqui defendeu, e nós vamos ver que ele usou as Escrituras, que era o Antigo Testamento, para mostrar que a salvação era com base na fé, inclusive daqueles que eles julgavam que eram exemplos de obediência, que era Abraão. Então, para todos nós ficarmos cientes disso, salvação para Deus sempre é um ato dele de amor, de misericórdia para conosco em todas as épocas. Entendi. E isso depende de fé para nós. Agora, o que me chamou a atenção aqui no Manual de Estudos, vocês perceberam aí, é que Paulo ele faz uma argumentação com os nossos irmãos lá da Galácia, como que considerando aquelas pessoas como tendo se apostatado, ou seja, abandonado a fé pela mudança na maneira de pensar. Isso foi uma apostasia real ou ainda era uma fase de adaptação da teologia, da igreja cristã, da doutrina? Como é que a gente pode avaliar? Claro que Paulo deixou claro isso, né, para a gente no texto, mas ele quis usar um termo mais duro para chocar aquelas pessoas ou eles estavam realmente apostatados, tinham abandonado a maneira de ver a situação? Pastor, quando a gente olha para o Evangelho, a Bíblia fala de Evangelho eterno. Apocalipse é muito claro e Paulo usou isso. Olha, vocês abandonaram, o Evangelho é só um. A salvação, como já ficou bem claro, é de uma só forma. Mas os Gálatas, eles tinham realmente mudado de lado. Eles tinham mudado de lado e isso exigiu que o apóstolo fosse duro com eles. Eles tinham mudado de lado. Mas eu até destacaria também que Paulo fora acusado de trabalhar pela opinião pública. Ele foi acusado pelos judaizantes... Ser meio populista. Populista. Mas o servo de Deus, a gente vê a forma como ele agiu com os Gálatas. Alguém que trabalhava por populismo ia se portar dessa forma? O servo de Cristo, ele não é servo da opinião pública. O servo de Cristo, ele não foi chamado para massagear corações. É duro nos princípios, mas flexível no trato. E isso precisa ficar bem claro. Firme nos princípios, mas flexível no trato. E ele sabia com quem ele estava falando, ele tinha pregado o evangelho para aquele pessoal. Então, com medo de o pessoal realmente, até parece que foi o que o senhor me perguntou, do pessoal descambar de tudo da forma de crença, Paulo foi duro com eles, que eles precisavam voltar à única forma de salvação. Interessante, talvez essa confusão que gerou lá na igreja da Galácia, entre os cristãos daquela região, é que o próprio apóstolo Pedro, a gente já viu isso numa das lições anteriores aqui no programa, e você que está acompanhando já sabe disso, ele se posicionou de um lado, de um jeito que ele também arrebatou os sentidos da mente humana daquela igreja para o lado errado, né? Depois ele refletiu e até se desculpou. Exato. Foi humilde nesse sentido. O posicionamento de Pedro pode ter ajudado alguns a abandonarem o jeito certo de crer na salvação e irem para o aspecto mais legalista, olhando mais para as obras, pastor Genival? Com certeza. Todas as nossas ações, isso é até uma advertência, todas as nossas ações, elas influenciarão aqueles que nos cercam, ou para o bem ou para o mal. Isso aí é certeza. Nós não podemos duvidar dessa verdade. E a postura de Pedro, a indevida postura de Pedro, fortaleceu aquilo que os irmãos judeus cristãos estavam trazendo para os irmãos da Galácia. Com certeza levaram esses irmãos
a abandonarem o início da jornada cristã que Paulo ministrou para eles, o evangelho puro. Tanto é que Paulo chega ao chamá-los de insensatos, né? Paulo chega... Sinônimo até de estúpidos. Sinônimo de estúpidos. Pesado, né? É pesado. Paulo, ele arrasou com perguntas retóricas. A Bíblia fala sobre isso. Como é que vocês chegaram a crer? Vocês aceitaram a Jesus de que forma? Pela obediência? Ou foi pela fé nele? Por que vocês voltam agora? Vocês recebem a salvação porque são bons ou porque fazem coisas boas? Ou pelos méritos de Cristo Jesus? Quando vocês aceitaram, lembra disso? Então Paulo os reporta ao início da jornada cristã. Pastor, e ninguém aceita Jesus Cristo com a seguinte proposta: eu vou fazer coisa boa para o senhor, tá? Ninguém aceita. Nem os irmãos da Galácia aceitaram. Todos eles e todos nós aceitamos Jesus Cristo porque Ele é Salvador. Naquele momento da história da igreja cristã, ali naquele começo, era um retrocesso quase que a estaca zero. Exato. Não é, pastor Heber? Exato. É horrível você ver um novo converso, uma pessoa a quem você ensinou a Bíblia, deu estudo bíblico. Né? Eu já passei por essa triste experiência de ver a pessoa indo bem, daqui a pouco ela volta a estaca zero. Exato. Aquilo dói no coração, acho que doeu em Paulo, né? Ele tinha sido evangelista, muitos deles ele tinha levado Pastor, a Cristo. você tocou num ponto aí que eu queria destacar. Paulo estava consciente que tinha por trás uma ação de um inimigo maior e voraz. Que se aqueles irmãos continuassem crendo da forma como estavam, a salvação para eles estava perdida. Então Paulo chega e diz: quem foi que enfeitiçou vocês? Ele usa essa expressão como é aplicada para Satanás, que engana, ilude e enfeitiça. Então aqueles irmãos estavam sendo enredados por Satanás, porque crendo do jeito que estavam, achando que por obras meritórias poderiam justificar-se, agora eles estavam a ponto de perder a salvação. Então, era uma obra satânica. Exato. Com certeza, na vida deles ali, Satanás estava por detrás para levá-los à destruição, né? Exato, muito bem colocado. E para mim, assim, o que é confortante é que quando a gente pensa nas cartas de Paulo, quando ele escrevia para resolver um problema e o problema não era resolvido, ele escrevia uma segunda carta. Mas a gente entende que a carta aos Gálatas resolveu. Foi suficiente, né? Interessante. E não é grande. Era uma carta pequena, mas que resolveu, botou um ponto final. Meus amigos, nós vamos para um intervalo. Vocês não saiam daí, porque já a gente volta com a continuidade do assunto dessa semana. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Você já sabe que estamos estudando o livro de Gálatas, uma carta especial do apóstolo Paulo, para tirar a dúvida completamente daquilo que é a essência da salvação. Sempre pela fé, longe das obras, sempre focando no sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós. E a obediência, nós já conversamos aqui em outros momentos do programa, é sempre um resultado daquilo que Jesus faz em nossa vida, daquilo que Ele realiza como salvação. Você pode ter acesso ao nosso conteúdo se você entrar no blog do programa Lições da Bíblia, novotempo.com/lições da Bíblia. Você vai ter ali alguma orientação, como é que você faz para adquirir o conteúdo, o manual de estudos. É importante para você poder acompanhar aí toda a nossa conversa, o nosso estudo, porque é estudando a Bíblia juntos que a gente cresce, a gente aqui no estúdio, vocês em casa acompanhando, é sempre uma alegria muito grande a gente poder oferecer e estudar juntamente com você. Também aproveito esse momento para oferecer para você essa série de estudos Princípios. Você já sabe que a Novo Tempo não cobra absolutamente nada para enviar este material para a sua casa ou para o endereço que você indicar. Não cobramos nem pelo produto e nem pelo envio. Nós queremos repartir com você o conhecimento da Palavra de Deus. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente cresce no conhecimento, amplia os nossos horizontes com relação à salvação, e
este tema que estamos estudando sobre a salvação, temos aqui nesse material de forma aprofundada e você vai gostar muito. Ligue para a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai poder ser atendido, você vai dar o seu endereço e nós vamos enviar para você. Se você preferir online, entre no blog do programa, que você já sabe, novotempo.com/lições da Bíblia. Clique no banner que está lá no nosso blog, que tem esta imagem aqui do estudo, e vai abrir ali um campo para você colocar o seu nome, o seu endereço, e a gente vai enviar para você, tá certo? Não perca a oportunidade de estudar a Bíblia. Meus amigos, pastores Genival e Heber, a gente já viu aqui que a salvação, ela sempre foi considerada pela fé, que Paulo achou que foi um retrocesso muito grande na mente dos nossos irmãos lá da Galácia. Gostei aqui do seu ponto de vista, Heber, quando você falou que, pelo jeito, aquela carta única de Paulo resolveu, só teria escrito uma segunda. E eu acho que as ênfases foram bem dadas pelo apóstolo Paulo. Mas, dentro dessa visão, por que Paulo fala que tudo foi fundamentado nas Escrituras? Aqui, nesse contexto de Gálatas, quando ele começa a falar sobre a salvação, o contexto é fundamentado nas Escrituras, que envolve o Velho Testamento. Exato. Que a gente já conversou, era também pela fé, né? Exato. Veja que os livros da Bíblia, eles não estão em ordem cronológica. O primeiro escritor do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. E até quem acredite que a carta aos Gálatas, cronologicamente falando, tenha sido a primeira a ser escrita. Quando Paulo menciona as Escrituras, no verso 8 do capítulo 3, em 2 Timóteo 3, ele menciona as Escrituras, ele está falando do Velho Testamento. Mas me chamou a atenção, pastor, que enquanto ele não se fundamentava nas Escrituras, ele perseguia e matava. Quando ele se fundamentava nas Escrituras, ele se humilhava, ele aceitava viajar 500 quilômetros para resolver um problema de uma acusação que tinha sido feita para ele. Paulo usava as Escrituras. Jesus usava a Escritura. Velho Testamento. Velho Testamento. E às vezes algumas pessoas, sem maldade, mas às vezes é uma questão de orientação, elas acham que o Velho Testamento foi abolido, que não se deve usar mais. Mas o Velho Testamento era a Bíblia de Paulo. E Paulo fundamentou a salvação pela fé no Velho Testamento. Isso é um ponto especial, né, pastor Genival? Com certeza, pastor, porque se nós abdicarmos da autoridade da Bíblia para podermos buscar soluções para nosso problema espiritual, nós vamos cair no mesmo erro que os irmãos da Galácia caíram. Paulo usa as Escrituras Sagradas, como disse o pastor Heber, o que era o Antigo Testamento, que a gente conhece hoje como Antigo Testamento, para mostrar para eles e para nós também que Deus não disse nada novo no Novo Testamento. Tudo que está no Novo Testamento é uma vivência do Velho Testamento. Como você falou no bloco anterior, a mensagem e o método de Deus com relação à salvação foi o mesmo. Então Deus seria incoerente. Deus não pode ser incoerente nesse tratamento conosco, em épocas diferentes. Então, Paulo usa e se reporta às Escrituras e anuncia Deus como um evangelista. Interessante. Lá no passado, Deus ensinando para eles a ação de fé, para Abraão e outros mais. Então, todas as ações que Deus solicita para o povo de Israel praticarem, que são chamadas obras da lei, teriam que ser praticadas como obras de fé. Obras de fé, para que realmente, de fato, recebessem a justificação. Caso contrário, seriam legalistas frios. Exato. Agora, falando sobre obras de fé, interessante, Abraão, Paulo usa aqui, menciona Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, né? E aqui Paulo faz uma referência como uma figura central do judaísmo, alguém que exerceu fé em Deus num momento importante da sua vida. Por que será que Paulo pega, então, o exemplo de Abraão para mexer com a mente daqueles cristãos que estavam tentando colocar estilo judaizante sobre os demais? Ele era um orador nato. As habilidades dele de oratória eram incríveis, né? Você vê que ele está defendendo a justificação pela fé. Ele usa as colunas da igreja, no capítulo 2, nós já vimos,
Ele usa os Gálatas, depois ele usa as Escrituras e usa um personagem. Qual personagem? O pai dos judeus. Personagem-chave do cristianismo, islamismo e judaísmo ainda hoje. Ele pega o personagem-chave, judeus, filhos de Abraão, e diz, ele foi salvo pela fé. Aí desmontou os acusadores, né? Porque pegar o pai deles e dizer que a salvação era pela fé. E ele diz ainda assim, se ele foi justificado pela fé, ninguém pode exigir dos outros que sejam justificados de forma diferente. Então foi uma habilidade incrível. Se o pai da fé ele deixou um exemplo tão especial para os seus filhos, por que os filhos iriam seguir um outro caminho, né? Essa seria uma boa tradição que eles iriam seguir, né? A tradição da justificação pela fé. O poder de oratória de Paulo, eu que quero retomar a fala do pastor, ele não ficou apenas em evocar esses conceitos, ele também evocou o fato dele ter ido a Jerusalém e ter se apresentado diante dos apóstolos que dirigiam a igreja e ter apresentado a doutrina que ele anunciava e não houve nenhuma contestação. Então, tudo estava com base nas Escrituras e também no acordo feito com a liderança da igreja. Mas é importante destacar o que o pastor mencionou, que eu acho que é super importante, para os amigos que nos assistem também acompanhar. Isso está na Bíblia. Paulo não citou assim, do nada, Abraão. Exato. Ele citou o que Deus disse. Está na Bíblia. E se está na Bíblia, meu amigo, acredite. Olha o que está em Gênesis 15, versículo 6. Falando de Abraão, depois que Deus prometeu para ele as bênçãos da multiplicação, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O que Paulo está dizendo, se fosse por obras que Abraão foi justificado, aí sim os Gálatas estariam em acordo, em pensar daquela forma. Mas Deus disse que Abraão foi justificado pela fé. Exato. É palavra de Deus. Como é que eles podiam compreender de uma outra forma, né? Quer dizer, o Velho Testamento dizendo isso, né? Exato. E veja que ele saiu dos termos jurídicos para um termo do mundo dos negócios. Abraão creu em Deus, verso 6 de Gálatas 3, diz que ele creu e isso foi imputado, foi depositado na conta dele, ele recebeu. E aí vem a pergunta, mas com base em quê? Nas obras da lei nós sabemos que não foi. Aí vem a grande questão, né? Que o pessoal fica em cima. Como é que a gente sabe que Abraão creu? Pela obediência. Foi resultado. Ele não obedeceu, ele creu e obedeceu. Aí, pastor, se o senhor me permitir, claro. Até um detalhezinho de Abraão, um personagem incrível, né? Abraão é o pai da fé, mas foi filho de um idólatra. Abraão é o pai das multidões e foi casado com uma estéril. Eu olho para a vida de obediência de Abraão, ele foi chamado com 75 anos, morreu com 175. Com 75 anos, Deus disse para ele, sai da tua terra. Era como se Deus dissesse hoje, a média de vida, aí vamos arredondar para 75 anos, era como Deus dizer para um rapaz de 32 anos, sai daí. Sair da tua terra para ir estudar, para ir para um trabalho melhor, agora ir para um lugar para onde... Desconhecido. Com todo o rebanho de gado, funcionários. E aí eu olho para o sacrifício. Deus disse, leva o filho para sacrificar. Disse à noite de madrugada, ele se levantou, chegou no pé do monte e disse para os servos, que ficaram com o jumento, eu vou com o rapaz e vamos voltar. Deus pediu Isaque, mas Deus queria Abraão. Eu até diria para os nossos telespectadores, né? Se algum dia você achar que o que Deus te pede é difícil demais, lembre-se de Abraão. Veja a história desse homem, pai da fé, amigo de Deus. Mas eu disse tudo isso para terminar dizendo que ele foi salvo pela fé. Pastor, a fé que moveu a montanha da vida dele, né? Eu não posso deixar passar Claro. Tudo o que o pastor mencionou, as obras de Abraão, foram obras movidas Pela fé. Pela fé.
a obediência dele àquilo que Deus Isso, pedia. pastor. Exatamente. O que os irmãos da Galácia estavam tendo dificuldades de entender? Eles olhavam pelas obras de Abraão e diziam, esse homem é justo. Olha que homem perfeito. Chega a ponto de dar o filho. Abandona tudo e vem obedecer à ordem do Senhor. Eles queriam qualificar Abraão com obras meritórias. Na realidade, Abraão não era justo por suas próprias obras. E se nós lermos as Escrituras e se eles se ativessem em lê-las, eles veriam os defeitinhos de Abraão, pastor. Exato. Verdade. Defeitinhos que desqualificavam qualquer indivíduo hoje. Exatamente. Mas Abraão, ele teve todas essas obras aí com base na fé em Deus. Resultado. Foi como resultado. Exatamente. E a luta dele era grande também, porque dentro de casa, Sara, a esposa de Abraão, ela também tinha uma luta com a incredulidade dela. Exato. Eu não vou ser mãe com a minha idade. Meu marido está doido, ele está dizendo que Deus está dizendo isso para ele, mas ele está doido, eu não vou ter um filho na minha idade, né? E ter um filho naquela idade seria uma impossibilidade para aquela época e até para os nossos dias. Não é tão simples você ter um filho na velhice mesmo, como ela estava. Então, realmente a luta dele era dentro de casa também. Exato. Era com o seu coração e era com aquilo que ele passava dentro de casa, né? E talvez você que está acompanhando o programa de hoje, você esteja passando uma luta pessoal, na compreensão da Bíblia, ou uma luta em casa. Às vezes o ambiente familiar não lhe favorece para você exercer fé, para você andar com Deus, obedecê-lo como resultado da sua salvação. Mas creia, confie em Deus, ande com Deus, aceite pela fé o sacrifício do Senhor Jesus e deixe que Deus vai arrumando o restante, né, gente? Porque Amém. Se a gente quiser um caminho perfeito, a gente não vai ter, né? Não vai ter nunca, exatamente. Às vezes a pessoa, eu quero ter um caminho perfeito para ser cristão. Não vai ter nunca. Pastor, eu acho que esse é o momento da gente fazer uma reflexão, como você acabou de fazer, e para complementar. Um irmão de uma igreja uma vez me procurou diante de uma situação difícil que estava dando errado na vida dele, um desastre, que é natural acontecer conosco, com todos nós. E ele fez a seguinte pergunta: pastor, o que foi que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Esse é um grande problema nosso, achar que Deus me trata segundo o que eu mereço. Que vem da nossa base do cristianismo isso, né? Se Ele me tratar, pastor, se Ele tratar a cada um de nós, se Ele tratar você, amigo, segundo o que você merece, meu Pai... Nós não merecemos nada. Nada. Não vai ter tratamento bom para a gente nesse sentido. Nada. Então, se nós temos alguma coisa boa, nós vimos no bloco passado, é pela graça de Deus, é obra dele na nossa vida. Então, Abraão foi considerado justo pela fé. Pela fé. Pela fé. Unicamente pela fé. Exatamente. Não pela obediência, pelo histórico de obediência, um histórico lindo que ele teve. Não é? E obedeceu pela fé. Exato. Em Deus. Obediência foi resultado, né? Andou com Deus pela fé, obedeceu pela fé, viveu pela fé. É isso que Deus espera de todos nós. Eu até olho para o sacrifício de Isaac. Não foi um sacrifício, mas até hoje é chamado de sacrifício, porque tudo aquilo apontava para o substituto. Ele só não sacrificou porque o anjo impediu. Exatamente. Porque ele já tinha colocado no coração que faria aquilo. Mas eu tenho até dito que Abraão passou no teste. Ele amava mais a Deus do que a Isaac. E foi salvo pela fé. Algumas pessoas até pensam por aí que a partir do momento que você aceita Jesus, acabaram os seus problemas todos. Olha para a vida de Abraão. Lê do engano. Olha para a vida de Engano. Cristo. Justamente, vida de Cristo. O sofrimento que ele teve. Né? Salvo Abraão pela fé. Ponto. Exatamente. Assim é a nossa vida, é a vida de todos os nossos pastores aqui, funcionários aqui da Novo Tempo, assim é a sua vida aí em casa. A gente tem que ter uma vida pela fé, lutando pela fé. A nossa caminhada tem que ser pela fé, porque é assim que seremos justificados, é assim que encontraremos salvação plena, alegria plena e paz na sua plenitude, que é a promessa do Senhor Jesus. Amigos, nós vamos para um rápido intervalo, vocês não saem daí, nós voltamos já para o terceiro e último bloco do programa de hoje.
E já estamos de volta com o terceiro e último bloco do estudo dessa semana, compreendendo um pouco mais sobre o assunto da justificação pela fé, da obediência pela fé. Lá no Velho Testamento, conversamos muito sobre a história de Abraão com os nossos amigos pastores Genival e Eber, que já pudemos esgotar bem essa questão do pai Abraão, né? O pai da fé de todos nós. Todo aquele que aceita Jesus faz parte do Israel espiritual, né? Amém. É o nosso pai da fé também, um modelo humano, se é que a gente pode dizer que algum ser humano pode ser modelo, porque o nosso modelo é Cristo, né? Mas ele foi um bom exemplo, apesar de ele ter resistido um pouco o chamado de Jesus, né, pastor Genival, no começo. Demorou um pouquinho para ele entender que ele precisava sair da terra dele, né? O chamado foi um pouco antes. É verdade. A Bíblia fala que ele saiu de Harã com 75 anos, mas também fala que o chamado dele foi feito lá em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia. Então, lá em Harã, diz a Bíblia, que ele adquiriu posses, era muito rico. Se você ler Gênesis 13, versículo 8, diz que ele era muito rico. Ele era um multimilionário, né, nos dias de hoje. Mas né? essa riqueza foi adquirida em Harã. Então, lá, quando ele saiu de Ur e permaneceu em Harã, ele passou tempo suficiente para ficar rico, mas não obediente a Deus até então. Por isso que Paulo diz que Abraão não foi justificado pelas obras, porque as obras de Abraão, por mais importantes que tivessem sido, não eram perfeitas. Pastor, ele só foi plenamente obediente quando se desvencilhou de Ló. Quando se desvencilhou de Ló, que não deveria ter ido com ele. A recomendação de Deus lá em Gênesis 12 era: sai da tua terra, larga a tua parentela. E ele só se desvencilhou de Ló com 99 anos de idade. E só teve filhos com 100 anos. Parece que foi Deus que marcou: você vai ter filho velho. Não, era para ser mais novo. Mas é por isso que Paulo fala: por melhor que sejam as nossas ações, por melhor ou mais bem intencionados que possamos ser, nossas obras não valem nada. Como não valiam as de Abraão? Para a justificação dele? Não. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, o que Paulo faz é buscar o Antigo Testamento para mostrar que a salvação lá é com base na fé. Também não era só no Novo Testamento, Exato. né? Nesse pacto da Pastor, nova aliança. não né? existia o Novo Testamento ainda. Exatamente. Ele evocava. Eles ainda respiravam aquele clima institucional do Velho Testamento. Porque o Novo Testamento hoje é mais fácil para a gente analisar as duas etapas do povo de Deus, Velho e Novo Testamentos, né? Eu já mencionei aqui Ellen G. White, e nós sempre mencionamos, mas ela tem um pensamento muito bonito onde ela diz assim: o Novo Testamento lança luz ao Velho Testamento e o Velho Testamento fundamenta o Novo Testamento. E quando a gente olha para essa questão de fé e Abraão, Deus, quando chamou Abraão, fez 4 promessas para ele. Quantas Abraão fez para Deus? Foi unilateral. Não é assim, eu faço e Deus... Não, é fé. A ação é uma reação. Quer dizer que esse negócio de muitos crentes cristãos falarem assim: eu vou te obedecer, mas o senhor vai ter que me abençoar. O senhor vai ter que me dar em dobro. Isso é a conversa perigosa de salvação pelas obras, né? Meritórias. Meritórias. Distorção do projeto divino em salvar o ser humano. A obra é de Deus. O que o pastor mencionou aqui, pastor Eber, é de extrema importância. Deus chega e diz: você sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar. Você será uma bênção. Eu vou fazer de você uma grande nação. E através de você, outros também serão abençoados. Exato. E Abraão não disse: se o senhor fizer isso, eu vou comprar um carro para o senhor. Se o senhor fizer isso, eu vou... Não. Ele simplesmente creu. Acreditou isso bastava. na promessa do Senhor. E é isso que basta para nós também. Vamos para um ponto final, então, nessa conversa de que o Velho Testamento exigia um tipo de atos para ser salvo, e o Novo Testamento é outra. A salvação é só uma. Gálatas 1:7 diz isso. O livro do Apocalipse menciona o Evangelho eterno, Apocalipse 14. É um só método de salvação. Abraão prova isso, foi o personagem, o primeiro que a Bíblia gastou tempo com ele, e é o pai da fé, não é pai da lei.
Senão Paulo tinha usado aqui Moisés. E tem aquele texto da palavra que diz que o plano da salvação foi estabelecido antes da fundação do mundo. Exatamente. O plano da salvação é um plano completo, sempre pela fé Apocalipse capítulo no 11. Messias. Exato. É isso mesmo. Pastor, e se quisermos exemplificar a obra de salvação pela fé em todo o Antigo Testamento, nós vamos encontrar evidências na vida de muitos pecadores, não só de Abraão. De todos os personagens. O nosso guia aqui nos traz para meditarmos, por exemplo, nos pecadores que iam até o altar, ao templo, levar a sua oferta. Eles ali, ao levar a oferta, que era um inocente, eles estavam exercitando um ato de fé, acreditando que o Messias que viria no futuro, que era aquele representado por aquela inocente vítima, iria perdoá-lo, santificá-lo, justificá-lo. Ele também traz aqui para nós a experiência de Davi. Exato. O que Davi fez para poder receber o perdão, a justiça de Deus? Ele cometeu um pecado grave. E que eu acho muito bonito, pastor, a experiência na visão lá de Zacarias, em se tratando do sumo sacerdote Josué. Josué, ele estava com roupas sujas, em uma visão que Zacarias teve, e Deus disse, eu vou tirar a sua roupa. Eu quero só refletir sobre isso. Eu vou te dar uma roupa limpa. Vou refletir sobre isso. Ele era o homem representante de Deus aqui na terra. E todo mundo sabe no ritual do santuário que o sumo sacerdote, ele tinha roupa específica para comparecer à presença de Deus no ministério sacerdotal. Eram roupas de linho puro, branca. Até as roupas íntimas eram específicas. No entanto, ele é apresentado em visão como estando sujo. Isso significa, pastor, que o melhor que nós viermos a fazer não representa nada diante de Deus para me conceder salvação. Trapo de imundícia. É trapo. E aí a Bíblia diz, Deus pega Josué, tira a roupa dele e dá uma roupa pura, branca, e diz, eu perdoo os seus pecados. Então não diz assim, Josué, você tem que fazer alguma coisa para te perdoar. Então é o Evangelho ali, como nós cremos hoje, como o Novo Testamento ensina, ali está sendo pregado. Então, mais uma vez, como o pastor disse, pastor Heber, vamos tirar isso da cabeça, da mente, que Deus tinha duas formas de salvar em épocas diferentes. No Antigo Testamento de um jeito e no Novo de outro. Imagina, né? Deus não faria essa mudança. No livro de Gálatas, capítulo 3, os versos 9 a 14, a gente leu ali no Manual de Estudos nessa semana a respeito de que fomos resgatados da maldição. Nessa parte final aqui desse bloco, eu queria que a gente fechasse esse conceito, né, importante do que é ter sido resgatado da maldição, pastor Heber. Os estudiosos entendem, pastor, que esse é um dos trechos mais importantes da carta de Paulo aos Gálatas, do verso 9 ao verso 14. O senhor mencionou, eu posso ler o verso 10? Por favor. O verso 10 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A pergunta é, quem é maldito? Quem guarda ou quem não guarda? Porque ele começa dizendo, olha, todos aqueles que estão debaixo da maldição, porque está escrito, todo aquele que não... É quem guarda. Parece que é um jogo de palavras, sim, né? sim. E a gente, para isso aqui ficar muito claro, a gente precisa entender o papel da lei, que às vezes é mal entendido. Por exemplo, algumas pessoas olham para o sábado como um fardo. Para nós que seguimos a Bíblia, sábado é graça. É o dia que eu deixo de trabalhar, porque eu creio que quem põe a comida na minha casa não é o meu braço, não é a minha sabedoria, é Deus que põe. Isso é graça. Então a lei, pastor, ela tem 3 papéis.
Primeiro papel da lei, Romanos 3, 5, 7. Primeiro papel, a lei mostra o pecado. E o que é pecado hoje? A gente não sabe mais o que é pecado, né? Porque o pecado hoje é um desvio de conduta, é uma coisa que você traz de infância, estão terceirizando o pecado, é o demônio, é uma roupa. Pecado é transgressão da lei. A Bíblia não minimiza pecado. Pecado é transgressão da lei. Todos são pecadores. Ponto. Primeiro papel da lei, identificar o pecado. Após identificar o pecado, o segundo papel da lei é condenar o pecador. A velocidade era 60 por hora, eu passei a 100 por hora. Eu vou receber uma autuação dizendo, ó, você errou, e uma condenação, a multa, você tem que pagar. A lei, ela mostra o pecado, condena o pecador e a gente não pode parar aí. A lei diz... E Paulo mesmo diz que o salário do pecado é a morte. É a morte, exatamente. Então, ela mostrou o pecado, é como um espelho. Ela mostrou a sujeira do ser humano, todas as imperfeições, o condenou à morte, mas ela diz para ele, você precisa de uma saída. E a saída é Jesus Cristo. Só que alguns ficam na condenação, é o que Paulo diz. É o que Paulo está dizendo. A maldição é ficar na lei, porque o papel da lei é mostrar. Quando ela me levou a Cristo, ela cumpriu o seu papel. É o que a gente vai estudar. E ele diz na carta aqui aos Gálatas, né? A lei me serviu de aio para me conduzir a Cristo. Né? O aio é aquele que conduz alguém, que se torna responsável. Pastor, esse assunto é tão bonito. E nós precisamos gastar, assim, reflexões sobre ele. Quando Paulo fala que nós fomos resgatados da maldição, essa palavra, ela pode ser traduzida por culpa. Você é pecador. Eu sou. O pastor é. Todos somos pecadores. Nós nascemos assim. Então, pecado, ele pode ser considerado como um ato, mas uma natureza, um estado. Então, quando nós nascemos pecadores. Isso recebemos de herança de nossos primeiros pais, nossos pais, de geração em geração. Sim. Mas para eu não ser culpado disso, aí tem que ter uma saída. Porque senão alguém chega e diz, eu não sou culpado de ter nascido assim. Só tem uma saída para você não ser culpado. É ser justificado por Cristo. Então Jesus chegou e disse isso, pastor. Não está no nosso guia, mas está aqui, no Evangelho de João. Jesus disse isso no capítulo 15, versículo 22. Se eu não tivesse vindo, nem lhes houvera falado, pecado vocês não teriam. Não tem como culpar alguém por ter nascido pecador. Mas agora eu vim. Eu sou a solução para sua culpa. Eu sou a solução, em outras palavras. Você não tem desculpa mais de ser pecador, do seu pecado. Então, o que Paulo está falando aqui é que quando Cristo veio morrer por nós, Ele nos justifica, isso é, paga a nossa culpa de termos nascido pecadores. Nós não somos mais culpados de termos nascido assim, porque eu aceito Cristo como pagamento da minha culpa. É isso que é justificar. Deus espera que nós acreditemos nisso. Era isso que Ele queria. Agora, eu não posso ajudar nesse processo. O que os irmãos da Galácia queriam fazer. E o guia aqui, eu gostei muito do autor, ele disse assim, é tudo ou nada. Ou você aceita ser justificado mediante a fé em Cristo Jesus, ou nada feito. Ou nada feito. Não muda a sua condição de pecador. Não muda. Você vai continuar assumindo a sua culpa. É verdade. Então pode trazer a culpa sobre mim. Exato. Meus amigos, a conversa está muito boa, o tempo passa, mas nós acabamos o programa. E eu quero deixar aqui um minutinho para cada um, para a gente poder encerrar o programa, daquilo que, na visão de vocês, é mais importante para a gente não se esquecer. Pastor Heber, aquilo que você quer que a gente não se esqueça nessa semana. Eu resumiria todo o nosso estudo dizendo que Jesus, Ele nos libertou da maldição da lei.
não da obediência à lei. Mas dizer que eu estou debaixo da graça e que a lei não mais existe, é dizer que eu fui salvo para pecar. Isso não tem nada a ver com salvação. Chega a ser quase uma ofensa ao nome do Senhor, né? Exatamente. Pastor Heber, muito obrigado pela sua participação. Foram 3 semanas com a gente aqui. Leve um abraço nosso aqui da Novo Tempo para a sua região, para os nossos amigos de lá. Você é sempre muito bem-vindo para retornar, tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado pela sua participação. Pastor Genival, também o seu ponto principal para a gente encerrar o programa. Pastor, na semana passada, o pastor Heber terminou com uma citação do guia de estudo, que era de Ellen White. E eu vou fazer a mesma forma esta semana, pastor. Fique à vontade. Eu vou seguir os seus passos. Nada, a não ser o arrependimento para com Deus e a fé em Cristo Jesus, pode salvar o pecador. A graça de Cristo não pode ser comprada. É um dom gratuito. Aconselhava o povo a não comparar indulgências, mas a olhar com fé para um Redentor crucificado. Amém. Lindo texto. Deus abençoe a todos nós, que a graça de Cristo nos cubra e vivamos pela fé, para a honra e glória do nome dele. Amém. Amém. Maravilha. Pastor Genival, muito obrigado também pela sua participação nessas 3 semanas. Você é sempre muito bem-vindo aqui também. Leve um abraço para os amigos dessa região bonita que você trabalha. Eu acho que ficou bem claro para a gente aí, vocês em casa, para a gente aqui, a importância de entendermos que a justificação pela fé também era praticada lá no Velho Testamento e o que Deus exige nada mais é do que um arrependimento e uma aceitação daquilo que Cristo fez por nós e assim seremos justificados e salvos para a honra e glória do nome dele e não para a nossa e não para o nosso status ou benefício pessoal no sentido humano falando. Obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe muitíssimo e a gente se vê aqui no programa da próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço.